Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estará assistindo essas dicas para o nosso concurso do TRT da 24ª região do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Vamos começar então as nossas dicas em relação a direito do trabalho, começando por contrato do trabalho. Artigo 442 da CLT passa a reger o contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego, Natureza jurídica do contrato de trabalho, pessoal. Direito é de direito privado. O contrato de trabalho não é de direito público, embora as regras sejam regidas pela administração pública. O contrato de trabalho é um contrato jurídico, é um negócio jurídico de direito privado. A validade do negócio jurídico requer 3 elementos. Primeiro, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei. Pessoal, vamos distinguir aqui o objeto ilícito, o objeto lícito, vamos distinguir aquilo que é proibido dentro do contrato de trabalho. Por exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho, ele é ilícito. Então, ninguém consegue formar vínculo de trabalho com o jogo do bicho. Por exemplo, uma pessoa monta uma banca e coloca alguém para trabalhar atrás do balcão fazendo o jogo do bicho. Essa pessoa sai de lá, vai na Justiça do Trabalho e pede para receber hora extra, 13º salário, férias, porque trabalhou numa banca do jogo do bicho. Vai receber? Não vai receber. Por quê? Porque o objeto é ilícito. É diferente do trabalho proibido. Por exemplo, menor de idade não pode trabalhar como empregado doméstico. Então, se pegar uma menina de 16, de 17 anos e levar para trabalhar como empregado doméstico, pode? Não pode. É proibido. Mas se ela entrar na justiça e pedir hora extra, pedir férias, pedir 13º, ela vai ganhar. Porque, embora o serviço, o trabalho seja proibido, ela vai levar as suas verbas. No caso do trabalho ilícito, a pessoa não vai ganhar as suas verbas. É essa a diferença do ilícito do proibido. Tá ok? Contrato de trabalho. O contrato de trabalho, em regra, ele não é escrito. Qual é a exceção? Os seguintes contratos de trabalho devem ser escritos. Tem que ser escritos. Primeiro, o contrato do aprendiz, o contrato do temporário e o contrato dos atletas profissionais devem ser escritos. Cuidado, artigo 442A da CLT, cuidado com esse artigo. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato ao emprego comprovação de experiência prévia superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Tá legal? Características do contrato de trabalho. Tem que saber? Tem que saber. Tem que estar sabendo isso aqui na hora da prova. Características do contrato de trabalho. Ele é um contrato de direito privado, não marca em público na prova. É um contrato de direito privado. Ele é informal, por quê? Porque ele pode ser de forma tácita, de forma expressa, de forma verbal, de forma escrita. O contrato não tem formalidade, o contrato de trabalho. Bilateral ou sinalagmático, são obrigações recíprocas antagônicas para ambas as partes. Tá ok? Salário é direito de quem? De quem trabalha. E é dever pagar o salário de quem? O empregador tem o dever de pagar o salário. Intuito persone, não pode você aparecer lá numa empresa e dizer que quer trabalhar de vendedor na empresa e a empresa lhe contrata e no outro dia aparece seu irmão para trabalhar. Não pode, por quê? Porque o contrato ele é pessoal, é intuito persone, ou seja, a pessoa que se apresenta para ser contratada é a pessoa que tem que prestar o serviço. Ele é comutativo. O que é comutativo? Equivalência entre o serviço prestado e o valor pago por ele. Isso é comutativo. Consensual. Não estamos mais na era da escravidão. A pessoa trabalha se quer. Se ela aceitar a proposta, ela trabalha. Se ela não aceitar, ela não trabalha. As partes vão reger um contrato se elas quiserem. Se houver o que? A vontade das partes. Ele é um contrato consensual. De trato sucessivo ou débito permanente. Porque direitos e obrigações se renovam diariamente. O trabalhador recebe um salário, ele já
continua trabalhando e já começa a ter direito a outro. Ele recebe umas férias e ele começa a trabalhar e já começa a ter direito a novas férias. O empregador paga o salário e ele já sabe que ele já começa a dever para o funcionário novamente, ou seja, as obrigações elas vão se renovando. Contrato individual de trabalho, mais uma vez, ele poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou por prazo indeterminado, tá? Essas é as regras do contrato de trabalho. Contrato de trabalho expresso, escrito ou verbal, escrito. Quando há o contrato escrito de trabalho, entendeu? Há o documento ali do contrato. E verbal, quando entre o empregado e empregador, a simples troca oral de palavras. Tá certo? O empregador diz assim, você quer trabalhar para mim 8 horas por dia, 44 horas semanais, eu pago R$1.000 por mês. Você aceita? Aceito, beleza. Celebrado o contrato de trabalho, na segunda-feira o empregado começa a trabalhar. Tá certo? Senhores, estabilidade. Cuidado com duas estabilidades. Primeiro, gravidez. Segundo, acidente de trabalho. Tem direito à estabilidade a grávida e quem sofrer acidente de trabalho, mesmo que o contrato seja por tempo determinado. Mesmo que o contrato seja por tempo determinado. A grávida e quem sofrer um acidente de trabalho terá estabilidade no emprego. Tá certo? Considera-se como de serviço efetivo, jornada de trabalho. Considera-se como tempo de serviço efetivo, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Agora, ele tem que estar aguardando ordens de forma obrigatória. Não pode o empregado ficar no corredor da empresa, tomando um cafezinho, conversando e querendo juntar hora extra. Tá certo? Ele tem que estar aguardando ordens de forma obrigatória. Quais são os tempos que são computados na jornada de trabalho? Tempo à disposição. Qual é o tempo à disposição? É aquele tempo que o empregado está executando ordens ou aguardando para executar aquilo que o empregador vai mandar. Isso é tempo à disposição. Horas em itinere. Em regra, horas em itinere. O que é horas em itinere? É o deslocamento da casa do empregado até a empresa. É o deslocamento da empresa até a casa do empregado. Em regra, esse período não é computado como horas em itinere. Quando que ele pode ser computado? Quando o empregador fornecer o transporte. Ele pode fornecer o transporte da empresa até a casa, ou da casa até a empresa. Ou ele pode fornecer o transporte, por exemplo, da empresa até uma praça, e daquela praça até a empresa. O percurso que o empregador fornecer o transporte será horas em itinere. O que será horas em itinere? O percurso que ele fornecer o transporte. E esse tempo que o empregado tiver dentro do ônibus que o empregador mandou para carregar ele, será tempo de serviço. Será como se ele estivesse na empresa trabalhando, tá certo? Sobreaviso e prontidão são tempos de serviço. Sobreaviso, o empregado está em casa e pode ser acionado a qualquer momento. Ele fica 24 horas de sobreaviso, no máximo. Ele recebe a mais 1/3 do salário. Na prontidão, o empregado fica ele fica no trabalho, ele recebe 2/3 a mais do salário e a prontidão dura 21 horas. E tudo isso é o quê? É tempo de trabalho, é jornada de trabalho, tá certo? Intervalos não previstos em lei. Se o empregador inventar que ele vai dar 15 minutos para o empregado tomar cafezinho às 15 horas da tarde, e ele der das 15 horas às 15h15, 15 minutos para tomar café, e ele pegar esses 15 minutos e jogar lá no final da jornada de trabalho, por exemplo, sem cafezinho, o empregado sairia às 17 horas, tomando o cafezinho das 15 horas às 15 horas e 15 minutos, se ele pegar esses 15 minutos e jogar lá no final da jornada, esses 15 minutos serão horas extras, serão horas de jornada de trabalho. Por que vai ser jornada de trabalho? Porque se não é previsto o horário do cafezinho,
e o empregador der horário de cafezinho, o problema é do empregador. Ele vai ter que pegar esse horário e colocar dentro das 8 horas diárias de trabalho. Ele não pode acrescer 15 minutos no final. Por quê? Porque não é previsto em lei horário para cafezinho, pessoal. Tá certo? O que é previsto é o tempo intrajornada, os descansos previstos em lei, ok. Aquilo que não é previsto e é inventado não pode virar hora além da jornada de trabalho. Tá certo? Intervalo não concedido. Por exemplo, 8 horas de serviço, o empregado tem direito a quê? A 1 hora de descanso para quê? Para descanso ou para alimentação. Se o empregado começa a trabalhar às 8 horas, vai até meio-dia, o intervalo dele intrajornada é do meio-dia às 13 horas. Ele volta a trabalhar às 13 horas e vai até às 17 horas, de 8 horas por dia. Se o empregador chegar meio-dia, não liberar o empregado, e o empregado ficar trabalhando até meio-dia e 15, o empregador ele vai pagar todo o tempo, toda a hora cheia, como hora extra. Tá certo? Não interessa se ele, mas eu peguei só 15 minutos do empregado, eu tenho que pagar a hora toda? Tem que pagar a hora toda. Se pegou o intervalo que é previsto em lei e ocupou 5 minutos, 10 minutos do intervalo do empregado, todo o tempo será computado como hora extra. Tá legal? Trabalho além da jornada, aí é óbvio, passou do tempo previsto de trabalho, será computado como hora extra, como jornada de trabalho. Será computado como jornada de trabalho. É assim que temos que aprender. As horas relativas ao tempo de espera. Tempo de espera de quem? Do motorista do caminhão. O motorista de caminhão, ele está na alfândega esperando para ser fiscalizado. Ele está onde faz o carregamento da carga, lá no Encaradouro, esperando para carregar o caminhão. Ele está descarregando o caminhão. O tempo em que o motorista está esperando algo acontecer com a carga, ou fiscalização, ou com o caminhão, isso é tempo de espera. A espera do motorista deve ser indenizada, mas não é tempo à disposição. Espera deve ser indenizada na razão de 30% do salário, mas não é tempo à disposição não computa como jornada de trabalho. Espera indeniza, mas não computa como jornada de trabalho. Espera de quem? Espera do motorista do caminhão, tá? Intervalos especiais. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia. Hoje é o quê? Hoje é quem trabalha com computador, tá? Quem trabalha com cálculos. A cada 90 minutos de trabalho consecutivo, corresponderá a um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. Ou seja, o empregado ele trabalha 90 minutos digitando, ele tem 10 minutos de intervalo, e esses 10 minutos são da jornada de trabalho dele, como se ele estivesse trabalhando, tá ok? 90 minutos digitando, 10 minutos. Tomem cuidado com o artigo 253 da CLT. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas, e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio, ou do frio para o quente normal, camarada que trabalha na câmara fria, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo, computado na jornada. Minas de subsolo. Quem trabalha numa mina de subsolo, quem trabalha embaixo do solo, em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração da jornada de trabalho. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Até 6 meses, a mãe terá direito a 2 descansos de meia hora cada um para amamentar o filho. Tá ok? Interjornada. Falamos da intrajornada. Agora vamos para a interjornada. Senhores, entre 2 jornadas de trabalho, ou seja, entre um dia e outro, haverá um período mínimo de 11 horas de descanso, 11 horas consecutivas, 11 horas consecutivas de descanso, ou seja, não pode misturar as 11 horas de descanso que são consecutivas com o descanso semanal remunerado,
tá? Não pode o empregador ser vivo, né? E vou colocar às 11 horas junto com o descanso semanal remunerado. O descanso semanal remunerado é uma coisa. As 11 horas interjornadas é outra coisa. Não pode ser misturada. Tá legal? A hora noturna do urbano qual é? Das 22 horas às 5 horas da manhã é hora noturna do urbano e deve ser acrescido 20%. Se ele trabalha 2 horas de noite e 4 horas de dia, as 2 horas de noite terão acréscimo de 20% e as horas diurnas serão pagas normalmente. Lembrando que a hora noturna do urbano conta-se de 52 minutos e 30 segundos. A hora noturna do rural e que trabalha na agricultura é hora cheia, 60 minutos. Mas quem trabalha o urbano tem 52 minutos e 30 segundos de hora noturna e ganha 20%. Tá ok? Não há direito adquirido a adicional noturno, sem importar o tempo de recebimento. Por exemplo, o empregado faz 15 anos que ele trabalha de noite e ganha 20%. Uma bela manhã de sol, o empregador disse para ele, a partir de hoje você vai começar a trabalhar de dia, das 8 da manhã ao meio-dia, das 13 horas às 17 horas. Mas faz 20 anos, 15 anos que eu trabalho de noite, os meus 20%, teus 20% não vai receber mais, não tem direito adquirido, não interessa o tempo que você ganhava ele. Trabalhador rural, quem trabalha na agricultura, horário noturno, das 21 horas às 5 horas da manhã. Adicional noturno de quem trabalha na agricultura, 25%. Adicional noturno de quem trabalha na agricultura, 25%. Adicional noturno de quem trabalha na pecuária, 25%. Adicional noturno de quem trabalha urbano, 20%. A hora noturna do urbano, das 22 às 5. A hora noturna de quem trabalha na agricultura, das 21 às 5. A hora noturna de quem trabalha na pecuária, das 20 às 4 horas da manhã. Somente o urbano tem hora reduzida. E a hora reduzida é de quanto? 52 minutos e 30 segundos. Procedimento sumaríssimo, no mínimo 2 questões na prova de vocês. Artigo 852-A da CLT. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo, que não exceder a 40 vezes o salário mínimo, dissídio individual, não é coletivo, é individual, vezes o salário mínimo vigente na data, qual data? Data do ajuizamento da reclamação trabalhista, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Leiam o artigo 852-A da CLT, somente dissídios individuais e o valor da causa não pode ultrapassar 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação, tá certo? Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. O que é administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações não vai ter ação no procedimento sumaríssimo. Se o problema for com esses entes, né, não vai poder usar o procedimento sumaríssimo. Tá ok? Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Bom, se eu sei que a minha ação não pode passar de 40 salários mínimos, eu tenho que saber quanto que eu estou pedindo. Por exemplo, eu vou lá e peço horas extras de 2012. Eu tenho que dizer, eu quero X horas extras de 2012 no valor de R$10.000. Eu quero 2 férias vencidas no valor de R$2.000. Eu quero meu 13º no valor de R$1.000. O total deu X. Esse X não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Eu tenho que dizer o que eu quero e quanto que é o que eu estou pedindo para que eu possa entrar no sumaríssimo. Não será, não se fará citação por edital no procedimento sumaríssimo. Tá ok? Por favor, não se fará citação por edital no procedimento sumaríssimo. Tá legal? Pessoal, se não preencher os requisitos do procedimento sumaríssimo, vai acontecer das duas coisas uma. Primeiro, arquivamento da reclamação trabalhista com extinção do processo sem resolução do mérito. Arquivamento da reclamação trabalhista, extinção do processo sem resolução do mérito ou condenação do reclamante ao pagamento das custas sobre o valor da causa. Uma dessas duas situações vai acontecer caso o procedimento sumaríssimo não vá avante por alguma coisa que deixou de ser feita pelo reclamante.
Tá legal? A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Tá legal? Pessoal, interrompida a audiência no procedimento sumaríssimo, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa, tá ok? E quando que vai acontecer esse interrompimento da audiência aqui? A regra, pessoal, é que em uma única audiência nós tenhamos a conciliação, a instrução e o julgamento. Mas, por exemplo, de repente faltou uma testemunha da parte, e a parte provou o convite para o juiz vai fazer o quê? Vai remarcar a audiência e intimar a testemunha. Por exemplo, precisa de uma perícia, insalubridade. Insalubridade precisa perícia. Se precisa perícia, o que o juiz vai fazer? Vai remarcar a audiência. Por exemplo, chegou uma das partes com um advogado e o advogado puxou 2.000 folhas de prova e apresentou em cima da mesa. A outra parte vai ter o que? Se manifestar. Mas para a outra parte se manifestar, ela vai ter que tomar conhecimento da documentação. Vai dar tempo de tomar conhecimento de toda essa documentação? Não vai dar tempo. O que vai acontecer? O juiz vai marcar uma nova audiência. Tá legal? No sumaríssimo só há uma possibilidade de reconciliação, aberta a audiência. Depois o juiz vai seguir falando, tal, mas para a prova serve isso, aberta a audiência, o juiz vai falar a possibilidade de reconciliação. As testemunhas no procedimento sumaríssimo é ter o máximo de duas testemunhas para cada parte no procedimento sumaríssimo, tá ok? Independentemente de intimação, tá legal? Interrupção da audiência, então, excesso de documentos, prova pericial e intimar a testemunha. Quais são os recursos que existem na Justiça do Trabalho, senhores? Recurso ordinário, recurso de revista, embargos de declaração, embargos ao TST, agravo de petição e agravo de instrumento. Agravo de petição é o recurso da execução. De uma sentença proferida pelo juiz do trabalho na execução, nunca caberá recurso ordinário. Caberá agravo de petição para o TRT. Cuidado, vai cair isso aí. Agravo de instrumento só serve para destrancar recurso. Qual é o prazo do agravo de instrumento? 8 dias. Só serve para destrancar recurso. Tá ok? Recurso ordinário. Qual é o prazo? 8 dias. Prazo do recurso ordinário, 8 dias. Tá legal? Pressupostos extrínsecos do recurso. Recorribilidade, adequação e tempestividade. Senhores, em regra, todos os recursos têm prazo de 8 dias. Tanto para recorrer quanto para as contrarrazões do recorrido. Os embargos de declaração têm prazo de 5 dias e o recurso extraordinário tem prazo de 15 dias. O restante tem prazo de 8 dias. O depósito recursal é pedido para recurso ordinário, recurso de revista, embargos de declaração embargos ao TST, agravo de instrumento e recurso extraordinário. Esses 5 recursos precisam o quê? Depósito recursal. Reclamante nunca faz depósito recursal. Reclamante nunca faz depósito recursal. Só quem faz é o reclamado. Cuidado, massa falida não recolhe depósito recursal nem custas. Mesmo a falta de centavos será considerado recurso deserto. O camarada deixou de recolher centavos do seu recurso. É como se não tivesse recolhido nada. O recurso é deserto. Quem não faz depósito recursal? O reclamante nunca faz. O reclamado não condenado em pecúnia não faz. Se o reclamado não foi condenado em pecúnia, ele não faz recolhimento de custas. A massa falida não faz, a fazenda pública e o reclamado que está na justiça gratuita também não recolhe. Tá legal? Cuidado com a súmula 201 do TST. Da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST. E igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Leiam a súmula 201 do TST. No recurso ordinário existe o parecer do Ministério Público do Trabalho, por escrito. No procedimento sumaríssimo, no procedimento ordinário tem o parecer do Ministério Público do Trabalho por escrito. No procedimento sumaríssimo, o parecer é oral e se o Ministério Público achar que seja relevante esse parecer. Remessa necessária. Senhores, não vou ler aqui, mas vou pedir, leiam a súmula 303 do TST, ela vai cair na prova dos senhores. Leiam a súmula 303 do TST, ela vai cair na prova dos senhores sobre a remessa necessária quando for parte
a Fazenda Pública. Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em 1. Súmula ou OJ do TST. 2. Acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamento de recursos repetitivos. Recurso de revista. Quem é que aprecia recurso de revista? É o TST, através de uma de suas turmas, no prazo de 8 dias. O recurso de revista só vai resolver matéria de direito. Hipóteses de cabimento do recurso de revista. Decisão de TRT em RO, questões de direito, mais hipóteses específicas do cabimento, mais o pré-questionamento. Tá ok? E também cabe da decisão de TRT em agravo de petição. Em procedimento ordinário, só cabe recurso de revista. 2 pontos. Letra A, de decisão do TRT em recurso ordinário que contrariar. 2 pontos. Primeiro, acórdão de outro TRT. Segundo, SDI, acórdão ou OJ da seção de dissídios individuais. Súmula do TST que contraria a Constituição Federal ou lei federal. Toda vez que envolver mais um TRT, em regra, será o recurso de revista que irá resolver o problema. No procedimento sumaríssimo, só cabe recurso de revista quando ofender a Constituição ou súmula do TST. OJ não. Só súmula do TST ou quando ofender a Constituição é que cabe o recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Tá legal? Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Não esqueçam desse versinho. Atenção, ministro relator pode decidir monocraticamente quando vai contra enunciado de súmula do TST. Se o recurso vai contra um enunciado de súmula do TST, o ministro relator pode decidir monocraticamente. Cabe preparo de recurso de revista? Cabe. Pessoal, no TST cabem embargos ao TST no prazo de 8 dias, embargos infringentes do que? De decisão não unânime de julgamento que conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do TST nos casos previstos em lei. E cabe também os embargos de divergência, quando? Das decisões das turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais, ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do TST, ou súmula vinculante do STF. Não cabe embargos de divergência quando a decisão estiver em consonância à súmula do TST ou do STF. Tá legal? Embargos de divergência em sede de dissídio individual. Embargos infringentes em sede de dissídio coletivo. Não esqueçam disso aí. Prazo do agravo de instrumento, 8 dias. Só serve para quê? Para destrancar recurso. Tá legal? No ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do recurso que se pretende destrancar. Embargos de declaração, qual é o prazo? 5 dias, contra a sentença ou acordo que apresentarem omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Atenção, não cabe embargos de declaração para recurso de revista quanto à admissibilidade. Não cabe embargos de declaração para recurso de revista quanto à admissibilidade. Embargos de declaração não tem preparo. Quando é cabível agravo de petição? Cabe agravo de petição quando a decisão proferida for do processo de execução. Qual o prazo? 8 dias. E cabe das decisões do juiz ou presidente nas execuções. Requisitos do recurso adesivo. Requisitos do recurso adesivo. Sucumbência recíproca, interposição de recurso por uma das partes. Na Justiça do Trabalho é possível recurso adesivo. A, em recurso ordinário. B, recurso de revista. C, embargos. E D, agravo de petição. Prazo do recurso, 8 dias. O adesivo é dependente do principal. Existe o preparo. O recurso adesivo não será recebido quando? Letra A, houver desistência do recurso principal. Letra B, não preencher os pressupostos de admissibilidade. Letra C, quando o principal não for recebido. Isso aí, pessoal. Domingo, boa sorte. Tenho certeza que 4, 5 ou 6 questões vão estar nesse material que nós revisamos. Aqui foi o professor Márcio Lopes, do curso Mandetta, melhor curso existente aqui na cidade de Campo Grande, preparando os alunos aí para esse concurso do próximo domingo, da 24º Tribunal aí, né, Regional do Trabalho da nossa Justiça. Parabéns, bons estudos, boa sorte.